Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000 e eu nunca vou esquecer. Um relato é um tanto longo, mas vale a pena ouvi-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada, e nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias, já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura abaixando e um nevoeiro forte abaixou também na região. Mas o nevoeiro estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre o nevoeiro do tipo: É uma neblina dessa que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Aí eu disse: Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que eu vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Então eu respondi: Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa. Então eu falei: Que foi? Por que você está com essa cara de bunda? E ele me disse: Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora. Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. A minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se eu via algo também.
O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa do nevoeiro, e a única luz que tinha lá fora era a da varanda, mas ela estava queimada. A gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos sem ver mais nada. De repente, ele me solta um berro e eu saio correndo para ver o que era. E encontro ele apontando desesperado para fora. Ali, ali, eu tô vendo agora, olha lá. Eu olho o que ele estava apontando e o que tem lá? Exatamente, a bola. Ô seu besta, aquilo é a bola. E ele me disse, eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá da neblina. Aí eu comecei a pensar o que podia ser. E eu vi que a gente precisava se acalmar e pensar racionalmente um pouco. Então eu disse para ele, olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mato. Deve ser algum bicho que está brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco, e eu não sei se ele acreditou ou se ele quis acreditar. Então ele disse, é mesmo, deve ser algum bicho, né? No que nós dois aceitamos isso, a gente se acalmou um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. Ah, é o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai te puxar o pé hoje à noite. E com isso, a gente se acalmou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela. E acabou uma das nossas únicas brincadeiras que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e disse, então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo, olhei a bola sozinha lá fora, olhei pela janela e não vi nada. Então eu disse, eu vou. Você que é um bunda mole fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados, na maior atenção. Só senti aquele frio na espinha. Eu cheguei na bola, peguei ela, e quando ia virar para voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. Quando eu olhei na direção do barulho, vi uma coisa que parecia estar abaixada em 4 patas. Eu pensei, gato filho da mãe, vai assustar a tua avó. Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho, que mais parecia uma risada demoníaca. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa, sem olhar para trás, e bati a porta com tudo. De repente, eu ouço 3 batidas na porta, como se alguma coisa estivesse batendo nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e falei, o que foi que bateu na porta? E ele me disse, sei lá, cara, você se jogou para dentro. Eu olhei para você, não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu? Ele olhou pela janela
e deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe dessa janela. Ele virou para mim e falou: "O que era aquilo?" Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. No resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. E quando eu saí de casa, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando eu peguei ela, estava toda rasgada e estava com um fedor horrível. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola para o meu primo. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu duas coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos. Pareciam que estavam podres. E aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo. Um pouco maior e era também meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois e nunca mais vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles apareceram só com o nevoeiro? Boa noite.